Bem, iniciando gravação da apresentação do curso Teoria Democrática Contemporânea, disciplina optativa do mestrado em Ciência Política da UFCG. Esse sou eu, né, um pequeno currículo aí, o professor da disciplina, me chamo José Maria Pereira da Nóbrega Júnior, professor José Maria Nóbrega, sou doutor em Ciência Política pela UFPE, professor associado da UFCG, estou lotado na Unidade Acadêmica de Gestão Pública, no campus de Sumé, Paraíba, professor permanente aí do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da UFCG e líder do Grupo de Pesquisa Estado de Direito e Democracia, o EDEM. Temos aí um plano de curso, certo? Uma ementa bem simples, reduzida aí, suas principais temáticas, democracia dos antigos e democracia dos modernos, mostrando essa diferença, que é fundamental para nós entendermos a democracia contemporânea. A ruptura com a teoria clássica, Schumpeter e o minimalismo democrático, procedimentalista, é o grande foco dessa disciplina, o procedimentalismo e seus críticos contemporâneos. As transições políticas, né, principalmente nos regimes autoritários para as democracias, e o papel das elites políticas, e o conceito de elites políticas perpassando a questão esquerda e direita. Os modelos de democracia, né, as variantes contemporâneas, as variantes procedimentalistas mínimas, as procedimentalistas submínimas, o conceito de poliarquia, em Dow, os conceitos de semidemocracia e semi-autoritarismo, as qualidades da democracia, Estado Democrático e Direito, democracia, agência e Estado, e a comparação entre regimes políticos, fazendo parte aí dessa emenda. O objetivo principal da disciplina é trazer elementos conceituais mais aprofundados sobre a democracia como forma de governo e como regime político. A relação do Estado de Direito com a democracia como regime político. Então, o principal foco. Nós vamos trabalhar, logicamente, a democracia representativa, a democracia eleitoral, suas variantes e aspectos institucionais, mas, sobretudo, aí, um destaque à questão do Estado de Direito como fundamento da democracia. A metodologia, né, será aí aulas expositivas com material didático. Essas aulas serão todas elas ainda de forma remota, né? Infelizmente, nós teremos aulas gravadas, muito poucas, mas a maioria das aulas será aulas em tempo real. Né? Utilização de textos, artigos digitalizados, slides, né? PowerPoint, coisas do tipo, e algumas aulas que possam ser, porventura, gravadas. A avaliação, que é um ponto fundamental da disciplina, essa avaliação ela é baseada na produção de um artigo em formato de ensaio teórico sobre teoria democrática contemporânea, lógico, e deve trazer o que, minimamente, a literatura estudada, né, em sala de aula, aquela literatura que vai ser disponibilizada. O artigo deve ser um artigo sintético, no máximo 10 laudas, né, dentro das regras da BNT, e a entrega do artigo será no último dia de aula. Então, deve-se ficar atento nessa sistemática, né, o aluno ele precisa entregar esse artigo no último dia de aula, esse ensaio já pronto. Então, já vou avisando de antemão, né, que os alunos já começam a fazer as leituras, os questionamentos, e já apressando na produção do seu artigo. Então, plano de aulas, nós temos aí 11 materiais de leitura, certo? Para serem distribuídos em 15 encontros de 4 horas aula, que começa às 8 da manhã e termina ao meio-dia. Então, nós teremos essas aulas ocorrendo nas terças pela manhã, de forma remota, mas em tempo real, certo? Essas aulas serão ministradas com os alunos em tempo real, em sala de aula, no qual todos os dias eu vou verificar a participação desses alunos em sala de aula, e no formato no qual alunos que faltem mais do que 25% das aulas terão aí já a sua reprovação por falta.
Há necessidade de participação, né, desses alunos, como eu vou mostrar no modus operandi da disciplina, na forma de operação dessa disciplina, que é uma disciplina teórica, mas bastante pragmática do ponto de vista do seu funcionamento, certo? Esse funcionamento será avaliado aí, a participação, os questionamentos são obrigados a serem feitos e enviados, encaminhados para mim antes da aula. Então, os textos aí, o Tversky, Uma Incerteza Será Democrático, de Bobel, Liberalismo e Democracia, Schumpeter, os capítulos relacionados à teoria democrática, no seu divisor de águas, no livro Capitalismo, Socialismo e Democracia, Scott Manwaring, no seu artigo seminal, né, em parceria com Daniel Brinks e Aníbal Pérez Linan, classificando regimes políticos na América Latina, uma discussão teórica muito interessante sobre conceitos fundamentais contemporâneos que discutem regimes políticos. A poliarquia de Dow, né, como não poderia deixar de ser, a introdução, capítulos 1 e 2, que são referentes à teoria, o nosso foco da disciplina é a discussão teórica. Anthony Downs, uma teoria econômica da democracia, né, na parte número 1, que é a construção do seu modelo de interpretação de voto, de escolha, baseado na escolha racional e escolha pública, onde nós vamos discutir a sua teoria da democracia. O'Donnell, teoria democrática e política comparada. Burton, né, e colaboradores, Burton e Hegel, um livro sobre as elites políticas e o processo de consolidação das novas democracias na terceira onda, Elite in Transformations and Democratic Regimes, né, temos aí essa leitura em língua inglesa, e também a outra leitura em língua inglesa do livro The Challenge of Semi-Autoritarismo, uma introdução, né, na introdução, capítulo introdutório que discute a teoria do semi-autoritarismo como regime híbrido, mas que não tem interesse de se tornar um regime realmente plenamente democrático. O Democracy Challenge, The Rise of Semi-Autoritarism, de autoria da cientista política canadense Marina Ottawa. O capítulo 1 do livro FHC, Forças Armadas e Polícia, sobre a semidemocracia brasileira, outro tipo de discussão teórica em cima de contextos de regimes híbridos. E, por fim, o Democracy Index, o último Democracy Index da The Economist, que discute mensurações de regimes políticos para a gente fazer uma analisada e a relação disso com a teoria democrática contemporânea. Será esse o material de trabalho em sala de aula, com citações, logicamente, a outros textos, a outros livros, mas isso aí, no mínimo, deve ser trabalhado aí na produção do ensaio teórico. Como funciona a disciplina? Né? E aí, para deixar bem claro isso aí, e eu vou seguir bem à risca isso que está colocado, certo? Primeiramente, todas as aulas são executadas tendo como base os questionamentos elaborados pelos alunos. Ou seja, para cada texto, artigo ou capítulo de livro, elaboram-se 2 questões. O aluno vai elaborar 2 questões sobre cada artigo ou capítulo de livro, texto que for discutido. Então, as questões devem ser encaminhadas até a tarde da segunda-feira, às 17 horas, à noite, eu já não vou mais aceitar. E essas questões precisam ser encaminhadas, porque as aulas vão ser baseadas nas questões das leituras feitas pelos alunos. Eu não vou ficar fazendo leituras aleatórias, né? Faço um pequeno resumo sobre cada texto, apresento e vou para as questões dos alunos. Alunos que não enviaram as questões não terão permissão para assistir à aula, certo? Só assistirão às aulas os alunos que enviaram essas 2 questões. Essas questões, né, elas precisam ser encaminhadas para o meu e-mail, um e-mail que vocês vão ter acesso, porque todos vão estar cadastrados na plataforma do Google, do Classroom, né, do Google Meet, do G Suite. Então, esses e-mails serão cadastrados no Classroom da disciplina e toda a comunicação será por lá, se dará por lá. Os links das aulas serão encaminhados 15 minutos antes do início da aula, às 8 da manhã. Então, às 7h45 será encaminhado o link da aula. E só será permitida a entrada na sala de aula até às 8h30. Alunos que, porventura, acordem tarde e queiram entrar depois das 8h30, não terá permissão. Então, até às 8h30 ainda será permitida a entrada na sala de aula. Depois disso, nada feito. Os grupos no WhatsApp, se for criado grupo no WhatsApp, só será para comunicações breves, né? Eu não fico
discutindo, debatendo em WhatsApp, e eu sugiro que, se for criar, a gente faça comunicações breves, se for o caso. Toda a comunicação da disciplina se dará por e-mail cadastrado na disciplina no Classroom, no G Suite, certo? Então, são essas as questões, as considerações feitas pela disciplina, sobre a disciplina. A disciplina terá início em agosto, certo? E essas são as informações básicas sobre a disciplina Teoria Democrática Contemporânea, a ser ministrada no curso, mestrado acadêmico de Ciência Política da Universidade Federal de Campina Grande.